Meus irmãos, temos o privilégio de continuarmos no estudo desse trimestre e hoje vamos entrar na lição de número 8, dentro dessa revista maravilhosa que temos estudado a respeito da história de Josué, da trajetória do povo de Israel. E como os irmãos bem sabem, nós da classe dos adultos estamos estudando a lição dos jovens do trimestre anterior, onde temos aqui tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué, que foi o assunto estudado pelos nossos jovens no trimestre anterior. Fizemos uma permuta, né? E dando continuidade, portanto, ao estudo desse livro, chegamos ao capítulo de número 7, onde nós temos um importante capítulo, não no livro, mas de uma importância grande para nós cristãos que temos uma jornada espiritual. E esse capítulo 7 do livro de Josué traz um ensinamento maravilhoso, importantíssimo para a nossa jornada cristã, porque trata de uma situação muito delicada para a nossa vida a respeito de guardar ou ocultar um pecado. E dentro desse estudo, lição de número 8, a batalha contra Ai, nós vamos dar prosseguimento a essa jornada de fé e de luta daquele povo, um povo que vinha em busca da conquista da Terra Prometida. Então, nós temos, ao longo desse trimestre, o privilégio de estudar as 7 lições anteriores. Vimos ali desde o chamado de Josué, passando por a forma linda e maravilhosa como Deus chama, vocaciona e prepara, incentiva e encoraja Josué, aquele que é liderado por Moisés, aquele que teve todo um aprendizado junto aos pés do seu líder Moisés. Josué, ele vem ao longo, nesses 6 capítulos anteriores que nós estudamos, nós vimos Josué preparando o povo, Josué junto com o povo, né, nos preparativos para atravessar o Jordão. Nós vimos Josué atravessando o Jordão, que foi uma bênção e uma vitória maravilhosa, que serviu de grande alerta para os povos ali vizinhos que estavam acompanhando aquele povo, né, porque a notícia estava ali, aquele povo, uma nação numerosa, que venha ao encontro deles. Muitos reis e muitas nações se preocupavam com a chegada daquele povo. Então, a travessia do Jordão foi, de fato, um marco não só para o povo de Israel, muitos dos quais nasceram no deserto, cresceram no deserto e teve o privilégio de experimentar e ver e ser testemunha ocular das bênçãos que Deus realiza no meio do povo. E importante porque mostrou àquelas nações vizinhas o Deus a quem aquele povo serve, né? O Deus que guiava, que libertava, que liderava. Então, o primeiro grande desafio, o desafio natural, foi o desafio do Rio Jordão. E Josué, assim como Moisés teve a passagem do mar, Josué também repete na vida de Josué a passagem do Rio Jordão e daquele povo. E logo após vimos também que ao passar o Jordão, aquele povo reúne em Gilgal e ali tem ali aquele momento de restabelecer o concerto, né, onde Deus permite que eles novamente celebrem a Páscoa, fazendo ali o pacto, né, restabelecendo ali aquele ato da circuncisão para os homens, né, restabelecendo aquele pacto que foi desde Abraão, e Gilgal, aquele lugar onde o opróbrio, né, o lugar que a vergonha foi embora, da exaltação daquele povo. Então estava um povo feliz, um momento de alegria. E vimos também onde Josué, já no capítulo 6, passado aqui esse momento em que eles estão se recuperando, toda essa alegria de recuperar da cirurgia, né? Podemos dizer que é uma cirurgia dessa circuncisão, eles se reúnem ali e muito alegres pela celebração da Páscoa. Agora Josué se prepara para dar mais um passo avante rumo a Jericó, que é o grande desafio da conquista da terra. O Jordão já está para trás, já estão com os pés na terra, agora precisamos conquistar, é tempo de conquistar. E
Vimos, portanto, que Josué, ao se aproximar de Jericó, se encontra com aquele soldado, o anjo do seu príncipe dos exércitos, que dá a Josué toda uma instrução para que ele possa se aproximar de Jericó e ali conquistar, né? Toda a estratégia nós vimos até a aula passada, onde com essas instruções aquele povo, guiado, liderado por Josué, iria rodear a cidade de Jericó, fortemente murada, fortemente preparada para a guerra, e estão ali um povo que veio do deserto, que não tem todo armamento bélico, que não tem um preparo que aqueles soldados de Jericó tinham, mas um povo liderado por Deus, um povo guiado por Deus, com a força de Deus, nós temos a certeza da vitória. E a estratégia de Deus, muitas vezes diferente da estratégia humana, faz com que nós alcancemos a vitória. Então, Josué, com aquela instrução dada pelo Senhor para rodear os 6 dias, são 13 voltas, né? Os primeiros 6 dias, uma vez por dia, rodear a cidade de Jericó, e no 7º dia dar 6 voltas, mais uma, onde na 7ª volta o brado, o grito de guerra, as muralhas caem, os irmãos sabem da história, aquele povo entra em Jericó, conquista Jericó, matam todos ali, como foi a instrução de Deus, salvando apenas Raabe, e nós sabemos o quanto Deus instruiu, pedindo que eles, ao conquistar a cidade de Jericó, separasse para o Senhor aquilo que era material, que mais tarde seria usado para os preparativos daquilo que Deus ia usar para construir, onde seria guardada a arca. Então, o despojo da guerra, a parte de ouros e utensílios de valor, seria separado para o sagrado, separado para a utilização do Senhor. E ao chegar nesse momento onde eles conquistam Jericó, um soldado, no meio daqueles que estavam ali, que presenciou e que lutou e que esteve ali combatendo contra Jericó, ele infelizmente toma uma atitude diferente, desobedecendo a ordem do Senhor, que era de não usar, não pegar nada para si, era para matar todos. E aí chegamos nesse capítulo 7, o pecado de Acã. Nessa batalha contra Ai, que é o título da nossa lição, nós vamos entender como se deu essa batalha, qual o problema que fez com que aquele povo, o povo de Israel, diante de um povo tão pequeno, com uma cidade tão pequena, de aproximadamente 12 mil pessoas, como foram derrotados na primeira batalha. Então vamos entender isso, porque Deus permitiu isso, e a forma como o capítulo 7 nos ensina é de uma maneira tremenda para a nossa jornada cristã hoje. Então nós temos aqui, hoje, o texto do dia, está um versículo muito conhecido, em 2 Crônicas 7:14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. A síntese nos diz, o pecado de um único homem, que é Acã, fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Então nós passamos aqui uma breve revisão do início do trimestre, desde o capítulo 1 de Josué até o capítulo 6, onde nos encontramos aqui nesse capítulo 7, que nos traz um texto, uma lição muito de grande valor, né, muito importante para as nossas vidas. O texto nos diz, ele começa contando, a partir do verso 1, o pecado de Acã e suas consequências. Na versão que eu tenho em mãos, diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Irmãos, Deus, desde Moisés, vem numa jornada de tirar o povo do Egito, de entregar ao longo do deserto as ordenanças do Senhor, a lei do Senhor, aquilo que Deus queria, para que aquele povo se tornasse um povo santo, quer dizer, separado, que tirasse do meio deles todos os maus hábitos, costumes e que eles aprenderam, né, cultura do povo do Egito. A cultura egípcia estava impregnada naquele povo. Portanto, Deus, através de seu filho Moisés, entrega a lei para que aqueles 613 preceitos tivessem condição de limpar aquele povo.
né, de mudar o seu comportamento. E Deus, ao longo da sua palavra, desde lá em Abraão, tem falado, dito e exigido, né, ser perfeito, anda na minha presença, sede santo, porque eu sou santo. E Deus quer de nós santidade. E quer que nós sejamos um povo diferente. Até porque, a partir desse povo, viria aquele que seria o Salvador da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, viria desse povo, descendente desse povo. Então, Deus pede isso. E nós vemos isso muito claro em Deuteronômios, quando Moisés, mais uma vez, né, no seu discurso de despedida, ele repete toda a ordenança, toda a lei, e ele vai falar abertamente ao povo sobre a obediência e a desobediência, as bênçãos de obedecer ao Senhor e a maldição de não andar obedecendo a Ele. Então nós temos aqui, já no início do capítulo 7, quando nós lemos na primeira parte, a parte A, dizendo assim: mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Ora, se Deus tinha pedido a eles, dado uma ordem de conquistar, e ao conquistar Jericó, dos despojos, não tirar nada, não pegar nada para si, há aqui uma desobediência à ordem do Senhor. Continuando o verso: Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas dessas coisas consagradas, que deveria ser separado. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Meus irmãos, é importante entendermos aqui, até o momento, aquele povo, eles presenciaram grandes feitos do Senhor. A mão do Senhor estava sobre eles, a mão do Senhor libertou, livrou, protegeu, esteve dando cuidado no deserto, com alimento, com tudo que eles tinham de necessidade ao longo daquela jornada. É importante eles entenderem que a vitória é a presença do Senhor. É importante eles entenderem, né, e nós entendermos para nossas vidas o quão é importante a presença do Senhor na nossa vida e o quanto somos dependentes dessa presença. E nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual, nós não temos condições de pelejar sem o Senhor. Se não for o Senhor na nossa vida, o que seria de nós? O que é de nós? E o que será no futuro se eu tentar dar um passo adiante nessa jornada espiritual sem Deus comigo? O que será do meu futuro? Nada. Então, ao olhar para o meu passado, eu tenho que enxergar Deus na minha vida e agradecê-lo, porque se estou vivo hoje aqui, porque Ele me deu o dom da vida. E quantos foram os livramentos para que eu chegasse aqui? E quando eu olho para o meu presente, eu tenho que enxergar Deus no meu presente. E quando eu olho para o meu futuro, eu tenho que reconhecer Deus em todos os meus passos, que Ele vá comigo em todas as circunstâncias. Se é para enfrentar numa batalha, Ele vá comigo nessa batalha. Porque é dEle, eu dependo dEle, é para Ele, né? Então, quando a gente olha aqui para esse texto, já no primeiro verso, a gente vai entender que a ira do Senhor acendeu-se. Agora, irmãos, pense comigo. A palavra de Deus nos diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O texto está dizendo aqui: e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Uma coisa é eu ter a certeza de que Deus está comigo. E, portanto, quem será contra mim? Deus está comigo. Agora, e se Deus for contra mim? E se Deus for contra o povo? Que situação, hein? E o texto é claro. Então, nesse contexto do capítulo 7, por isso que ele é um capítulo importante, emblemático para nossas vidas, porque ele vai falar de uma circunstância, de uma situação em que Deus se coloca contra o povo. E ao se colocar contra o povo, não tem como esse povo ter vitória. E a gente vai perceber isso lá no versículo 21 desse mesmo capítulo, quando a gente vai ver aqui, dizendo assim, né? Quando vi, isso a gente vai discorrer um pouco daqui um pouco mais, mas só para prestar um pouco atenção e entender por que Deus irou. E ao irar-se contra aquele povo, Deus permite a derrota contra os habitantes de Ai. Versículo 21, por que essa ira veio? Acã está respondendo, dizendo: quando vi-os entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia,
2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas eu cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Então, a gente vê aqui, e aqui entra, acho que o ponto mais importante, você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, você, líder que lidera uma igreja, um grupo, entenda a importância disso para a nossa vida cristã. Por quê? Porque nós somos humanos, limitados, e nesta carne, nós estudamos isso alguns trimestres atrás, a respeito da nossa labuta espiritual no dia a dia, né? A cobiça, os olhos, a cobiça da carne. Nós temos a nossa volta, né? Diante de nós e das nossas circunstâncias, as questões, as paixões, os desejos, tudo que nos cerca, a visão de mundo, tudo isso pode ser contrária à nossa vontade espiritual, à nossa fé, ao nosso ser espiritual. E quando olhamos para o que nos cerca, nós temos um desafio de andar e fugir destas questões, andar rumo ao céu sem perder o foco que é Cristo e chegar na nossa Canaã celeste. Quando olhamos para esse verso, a gente vai ver aqui que ele olhou, ele ao olhar atiçou os olhos dele, poxa, que bela capa babilônica, olha, aproximadamente 2 quilos, 2,5 kg de prata, uma barra de ouro de meio quilo de ouro, aquilo subiu aos olhos. E às vezes a gente fala assim, não é pecado olhar, mas há um perigo em olhar. Alguém diz que o segundo olhar é que é pecado. O primeiro olhar é inevitável, né? É muito comum a gente falar disso, o primeiro olhar é inevitável. Agora o segundo, virar o pescoço para olhar, ali tem um perigo. Então, quando Acã ele olha e ele está lá, ele é um soldado, ele está guerreando, ele está pelejando, e ele encontra com aquele material, sobe aos olhos dele. E diz o texto que ele cobiçou, quando ele diz assim, eu vi entre os despojos. Aí mais adiante ele diz assim, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro, e eu os cobicei. Então ele vê e ele cobiça. E ao cobiçar, ele vai errar de novo, que ele pega aquilo que não é para ele e não é dele, aquilo que deveria ser separado. Ele pega, ele guarda, E aí o quarto problema, ele olha, ele cobiça, ele pega o que não é dele e aí ele esconde. E aqui, meus irmãos, o esconder traz aqui uma preocupação e um perigo, um alerta muito grande para nossas vidas. Quantos sofrem e padecem por esconder o pecado, por esconder algo do Senhor? Esconder das pessoas, esconder do pastor, esconder da família, esconder dos amigos, você pode. Até certo tempo você consegue fazer isso. Tem gente que esconde problemas a vida inteira. Tem gente que esconde o passado a vida inteira. Mas não é esse tipo de relacionamento que Deus quer. E nós sabemos que não escondemos nada do Senhor. Porque Ele enxerga, Ele vê o nosso coração. E Ele sabe perfeitamente tudo o que se passa em nossa vida. E, portanto, esse problema de Acã, esse pecado de Acã, ele enxerga, ele cobiça, ele pega, já errou várias vezes. E além de tudo isso, ele chega lá na sua casa, na sua morada, esconde, enterra, esconde aquilo ali e fica como se nada tivesse acontecido. Né? E está ali no meio das pessoas, da família. Eu quero acreditar aqui que houve um consentimento de alguém da sua família, talvez sua esposa, talvez seus filhos, porque era muita coisa. Não dava para ele chegar e esconder sem alguém ver. Então, a Bíblia não relata, mas eu quero crer que parte de sua família consentiu. Né? De repente ele chegou empolgado, contou para a esposa, olha o que eu trouxe da guerra, mas olha, silêncio, não pode contar para ninguém. Olha o perigo disso. Porque ele erra e ao errar não erra sozinho, envolve outras pessoas. Então, meus amados, quando olhamos para a palavra de Deus e entendemos o quão isso é perigoso, nós vamos ver aqui a consequência do ato dele. Ao entendermos isso, que a gente venha pedir misericórdia a Deus e que Ele nos dê discernimento para entender a nossa situação. Que a gente compreenda o quanto Deus é amor
é misericordioso, mas é justo e santo, e ele requer de nós santidade. Portanto, aqui há um erro de desobediência. Mas Efraim, Deus não é maravilhoso, misericordioso? Ele poderia simplesmente, ok, o pecado dele foi grave, mas entenda, todos nós pecamos. Deus, ele enxerga em nós, ele vê as nossas fragilidades, ele enxerga em nós os nossos defeitos, mas ele nos ajuda, ele nos assiste. O Espírito Santo dele que habita em nós nos capacita todos os dias a vencer esta carne. Mas quando olhamos para um erro, uma falha, um pecado, um deslize, é importante a gente lembrar que não é o pecado que separa o homem de Deus, é a sua condição no pecado, de permanecer no pecado, que o afasta de Deus. O pecado, ele causa uma divisão, mas o amor e a misericórdia de Deus, através de Cristo, reúne o homem, religa o homem, aproxima o homem de Deus novamente. Então não há desculpa. O pecado, pronto. Não, o pecado existe, ok, mas se o homem se arrepende, se o homem de fato muda o curso da sua vida e foge daquilo que separa ele de Deus, ele tem a sua relação restabelecida com o Pai. E ele volta a ser filho. E ele volta a relacionar com Deus. O problema aqui é você esconder o pecado. É você guardar o pecado. É você achar que ninguém está vendo. É você viver a vida com o pecado escondido, oculto. Isso é um problema muito grave. Então, voltando aqui para o nosso capítulo 7, a gente vai ver, esse capítulo ele tem algumas subdivisões e vai mostrar claramente aqui, quando nos versículos seguintes, Josué, ele olha para o povo de Israel e ele pede para que alguns homens de Jericó, enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Ele mandou espias para espionarem ali aquela região de Ai. E o relato vai nos mostrar que estes homens, eles voltam. E aí tem um dos perigos. O comentarista da nossa revista, o pastor Reinaldo, ele nos traz aqui alguns pontos, e no livro que acompanha a lição, ele tem uma escadinha, né, do declínio, que ele chamou de declínio de Josué, embora Josué foi um grande líder. Ele coloca aqui alguns perigos que Josué cometeu nesse episódio, né, da batalha contra Ai. E o primeiro perigo foi confiar na visão humana. Quando Josué ele coloca aqueles espias para irem a Ai e enxergar ali quem era o próximo inimigo, aqueles adversários com quem eles iam confrontar a guerra, ele volta, os espias voltam e trazem algumas notícias. E aqui é importante a gente lembrar que há um olhar humano, uma razão. Eu sou um povo numeroso, eu tenho um exército muito maior, eu vejo lá um povo pequeno, eu vejo um exército pequeno, é mamão com açúcar. É fácil da gente chegar lá e enfrentá-los, e é uma batalha certa. Aos olhos humanos, parecia ser, e é verdade. São numerosos, embora menos preparados ou despreparados, porque é um povo que vem do deserto, não foi preparado para a guerra, não tinham armamentos, mas tinha Deus. Mas aqui eles esquecem de um detalhe. Aquilo que parece aos nossos olhos ser certo, com Deus temos a certeza, mas sem Deus, aquilo que é certo nem sempre é certo. Não dá para a gente confiar apenas no nosso olhar humano. E um dos primeiros perigos foi delegar essa responsabilidade. Ele confiou aos espias. E ao ouvir os espias, Josué ele ouve o que os espias disseram, e eles disseram: olha, com apenas 3.000 homens a gente vence essa guerra. Então vamos separar aqui, para que dar fadiga a todo o exército? Vamos separar só 3.000 e a gente vai e vence aquilo lá, porque ali, tranquilo. E aí Josué, ele envia, ele ouve e não recorre a Deus, uma confirmação sobre isso. E Josué, então, ele tem uma visão equivocada, ele ouve os espias que trazem essa visão para ele. É importante a gente lembrar que nessa jornada, a nossa guerra, ela tem um lado espiritual. Terceiro perigo, de subestimar o inimigo, de achar que o inimigo, sendo pequeno, é fácil. Mas o que diz
a você se é pequeno ou grande? O seu olhar, a sua experiência, a sua régua? Ei, nem sempre a gente enxerga, a gente consegue ver de verdade aquilo que é. Por isso, às vezes, a gente se intromete, se mete em circunstâncias muito complicadas, por achar que estamos enxergando e, na verdade, não estamos enxergando aquilo que está diante de nós. Então, Josué, ele também tem aqui o perigo de confiar em si mesmo, porque ele confiou no seu exército. Quando ele ouve e separa 3 homens, ele está dizendo assim, não, nós somos capazes. Esses 3 homens aqui são suficientes, é mais do que suficiente para vencer. E o perigo de achar que o pecado não traz consequência, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, e o perigo de culpar a Deus, nós vamos falar um pouco mais adiante. Então são esses 7 perigos, esses 6 perigos que o nosso comentarista ele trouxe aqui na revista. Então a gente vai ver aqui até o versículo 8 desse capítulo 7, quando Josué ele ouve os espias, ele manda, e aí a gente vai ver isso no versículo 5, a derrota, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. O coração derreteu-se, o coração perdeu o ânimo, o coração desmanchou, como diz outras traduções. Então, veja, um povo confiante, um povo que agora tinha acabado de passar por Jericó, muito mais fortificada, muito mais perigosa e difícil, um desafio muito maior, traz em nós, isso acontece com a gente. Ao vencer uma grande batalha, parece que nos dá um vigor, mas lembre, a força é do Senhor. Essa vitória vencida, essa guerra pelejada, essa conquista vem do Senhor. Ele é a nossa força. Nesse momento, eles parecem que, entusiasmados com aquilo que estão vivendo, olham para si e acreditam que com os 3.000 homens, 3.000 soldados, era o suficiente, porque somos capazes para isso. Então, vem a derrota e 36 homens morrem. 36 famílias chorando, 36 famílias, e foi pouco, né? Se você pegar 3.000, 36 serem abatidos, é muito pouco, mas são vidas, são famílias destruídas por causa de um erro de um homem. Nós vamos ver a consequência disso. Então, no versículo 6, então Josué, com a autoridade de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se o rosto em terra e diante da arca, cobrindo a terra, de terra a cabeça, né, jogando, era uma prática, né, deles, e aí jogam a terra em si, e ali permaneceu até tarde. Versículo 6 mostra o desespero deles. Então, eles ouvem o conselho, ele toma a decisão, ele confia em si próprio, né, no próprio exército, vai batalhar, recebe uma derrota esmagadora e volta, aí bate o desespero e recorre a Deus. Senhor, o que aconteceu? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu que o povo fizesse isso com a gente? O que os outros reis à nossa volta vão dizer a respeito disso? E agora? Olha o versículo 7. Ah, soberano Senhor, Josué falando com Deus. E Josué, meus irmãos, tem uma habilidade de oração. Parece que ele aprendeu mesmo com o seu líder, né, que é o seu mestre Moisés. Moisés também tinha essa facilidade de dialogar e às vezes até de interpelar a Deus, como a gente vê, né, em Números, como Moisés conversa com Deus, questiona Deus. E Josué aqui, ele segue esse mesmo caminho e ele sabe questionar e conversar a Deus. O comentarista do nosso trimestre aqui, ele chega a dizer que um dos perigos é quando o líder, nesse caso Josué, ele culpa a Deus, como se Deus fosse o culpado por aquela situação. Vamos entender, nesse momento, Josué ainda não sabe do pecado de Acã. Nesse momento, Josué está diante de uma derrota. Josué está diante de uma situação em que ele, com muita confiança, foi,
não conseguiu vencer e agora ele se depara com um homem de guerra, um homem de estratégias. Ele já está pensando, e agora o que eles vão dizer? O que as outras terras, 7 cidades para conquistar, 7 lugares para enfrentar, e o que eles vão dizer, os outros vão dizer diante disso, dessa circunstância toda? Isso é complicado. Então Josué já estava com o pensamento bem à frente, mas aí ele rasga suas vestes, se joga ao chão, junto com os líderes, e vão buscar ao Senhor. E aí em sua oração ele diz, versículo 7, ele diz: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Por que trouxeste a gente para cá? Por que permitiu chegar tão longe se o Senhor ia nos permitir a derrota? Realmente Deus permitiu. Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. É claro que aqui Josué não disse antes tivéssemos ficado lá no Egito, porque Josué presenciou parte daquele povo que estava antes do Jordão, 40, 39 anos atrás, quando eles estavam perto da terra prometida, e a gente vai ver isso no capítulo 13 de Números, quando o povo, os espias, entraram, os 12 espias, voltaram com aquele relatório, falaram para Moisés, e Josué e Caleb eram um desses espias, e passaram aquele relatório, 10 deles passaram um relatório muito negativo, e o povo, ao ouvir esses relatórios negativos, que a cidade era muito forte, não dava para conquistar, preferiram o Egito em vez da terra prometida. Josué ele viveu isso. Ele foi testemunha ocular, ele foi um dos espias, ele foi um dos que, junto com Caleb, os dois falaram que era possível sim vencer. E Deus, nós sabemos a história, Deus fez com que aquele povo que abriu mão do valor da terra prometida e querer voltar para o passado, Deus faz com que eles se percam no deserto e morram e não cheguem aqui. Então, ele não está dizendo aqui, irmãos, que ele prefere o Egito, ele está dizendo aqui que antes estaremos contentes de estar antes do Jordão. Ele diz, antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão, ou seja, fora do Egito, aqui onde nós estamos. Agora, por que atravessar o Jordão? Por que mostrar para esse povo que o Senhor está conosco, quando na verdade o Senhor permite que esse povo, menor do que nós, nos vença? Esse é o questionamento, e Josué sabe exatamente como tocar, parece que ele está conversando com Deus e sabe ali falar, porque ele entra agora na glória do Senhor, porque é tudo para a glória de Deus, é tudo para a glória do Senhor. E ele diz assim: que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão. E aí aqui a visão estratégica daquele que é um comandante de guerra, ele já está com a visão estratégica. E ele diz, os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás? Aí ele encerra colocando a glória de Deus diante disso. Olha que interessante. Que farás então pelo teu grande nome? A tua glória, Senhor, está em xeque diante desses governantes, desses reis que estão à nossa volta, que estão vendo essa situação. O que será, Senhor, não só de nós? E aí é importante a gente lembrar, Tiago fala de que nós não ganhamos ou recebemos do Senhor o que pedimos porque pedimos mal, porque não sabemos orar, porque não sabemos pedir. O próprio Jesus disse que aquilo que nós colocássemos diante de Deus, pedindo, crendo, com fé, recebereis. E se você tem fé, e se você crê nesse Deus que tudo pode e que coloca à sua disposição, o problema é que a gente às vezes não sabe pedir, pedimos mal, não recebemos porque não sabemos pedir, sequer sabemos orar. Mas olha que oração interessante. Josué ele coloca aqui diante de Deus essa circunstância, encerra a descrição do episódio dizendo: Senhor, o que vai ser do seu nome? Porque é o seu nome que nos trouxe aqui, é o seu nome que nos garante a vitória, e é o seu nome que está em xeque. E o que as pessoas vão dizer? Só que aqui, ele já foi para a batalha sem consultar o Senhor. Aqui, ele já foi derrotado. Aqui, ele está com problema e ainda não sabe que existe um problema. Ele ainda não sabe. E está culpando a Deus, porque Deus permitiu, e de fato Deus permitiu. E ele está dizendo: Senhor, é o Senhor.
É o Senhor que está diante de nós. E aí vem o versículo de número 10. O Senhor chega para ele e fala: ei, Josué, levanta daí. Levanta. Orar é bom. São poucos lugares na Bíblia que, no meio de uma oração, Deus fala: para de orar e levanta. Que Deus diz assim: tá bom, chega de oração, agora vamos tomar atitude. E aí Deus abre o jogo com Josué, mostra a Josué o que está acontecendo que Josué não sabe. E aí ele diz assim: então o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque você está aí prostrado. Versículo 11: Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas e roubou-as, escondeu-as e as colocou junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Olha que interessante aqui. Entende aqui que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, qualquer coisa que venha contrária e Deus permitir vai te derrubar. Isso é um alerta para nós, né, irmãos? Um alerta tremendo para a nossa vida, nessa nossa jornada cristã. Importante entendermos que o Senhor, com Ele, nós somos vencedores, mais do que vencedores. Mas sem Ele, não somos capazes de nada. E em pecado, pior ainda. Mas foi um homem, não foi uma nação toda que pecou. Ei, lembre que quando ele diz aqui no verso 11, Israel pecou e violou a aliança, ele está falando não de Acã, ele está falando do povo, o meu povo. Josué, você, o meu povo, a nação escolhida, eu tenho um concerto com vocês, eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto com vocês e vocês têm um pacto comigo. E agora vocês violaram esse pacto. E não importa, um homem pode falhar, né? Tem pregadores, tem grandes homens, ensinadores da palavra de Deus, gostam de usar essa expressão e eu gosto também, que o pecado ele é singular, a consequência é plural. O pecado pode ser uma pessoa, mas a consequência, muitas poderão sofrer as consequências. Então, embora nós tenhamos aqui um ato singular, as consequências são no plural. Muitas vidas são impactadas por conta deste erro. E aí que ele diz, violou a aliança. Ora, alguém do seu meio, mas ele está falando para o povo, os israelitas, estão merecedores, ele diz aqui, né, no verso 12, são merecedores de sua destruição. E aí nós sabemos a história. O Senhor, ele orienta, pede mais uma vez a santidade, versículo 13, vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem, para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vós. Deveria ser destruído e eles esconderam. E aí ele diz, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não os retirar aquilo que deveria ser destruído, que está no meio de vós. No meio de vós. Tem que ser resolvido esse problema. Então ele diz assim, ei Josué, levanta daí, santifica. Hoje, no término do dia, porque amanhã nós vamos reunir e resolver esse problema. E aí no versículo 14 vem a estratégia, apresente-se de manhã, uma tribo a cada tribo, e aí ele reúne o povo para que de manhã, tribo se reúne, de cada tribo o clã, a família, e aí vem do clã, família, o líder daquela família, até chegar na pessoa que estava cometendo aquele erro. Irmãos, imagina a cabeça daquele povo. Imagina quando Josué chega para o povo, porque, olha, a notícia se espalha. Se espalha tanto para os de fora, os reis que viram e ficaram sabendo da notícia que o povo de Ai, conseguiu vencer aquele grande, forte, poderoso e numeroso homens e exército do povo de Israel que venceu Jericó. Agora vem um exército pequeno de Ai e venceu. Imagina a notícia que correu. E dentro da nação de Israel, dentro do povo de Israel, as suas famílias, as tribos, também comentavam assim entre eles ali todo esse episódio. E aí imagina agora Josué chega e fala assim, sabe a derrota que nós acabamos de sofrer? Você sabe aquilo que nós acabamos de passar? Pois é, santifiquem, porque amanhã
amanhã nós vamos reunir e Deus vai mostrar que nós temos um problema aqui dentro, um erro, uma desobediência, uma aliança rompida, um pecado cometido, e nós vamos resolver. E amanhã de manhã nós vamos... Imagina a noite, eu imagino que muitos não dormiram. Também imagino que muitos dormiram sono tranquilo. O sono da inocência, o sono da consciência, da mente tranquila, falou, vou dormir porque eu não tenho nada. Mas aquela preocupação, quem será? Quem foi? Agora eu imagino a noite de Acã, escondidinho lá. Talvez passou na cabeça dele assim, não tem como. Josué deve estar blefando. Não é comigo, isso não é comigo. E aí vamos seguir aqui no texto, quando diz assim, na manhã seguinte, Josué mandou, versículo 16, os israelitas virem à frente segundo as tribos, e a de Judá foi escolhida. Deus mostra a tribo de Judá, ele vem ali e separa, e foi escolhida, selecionada, sorteada, eles usavam aquele material e faz ali o sorteio. A tradição diz que usando as pedras do Turim, que é daquela vestimenta do sacerdote, e lançava-se a sorte, e ali apontava, nesse caso aqui o episódio, a tribo, e trouxe a tribo de Judá. A tribo de Judá, meus irmãos, a tribo a qual pertence Acã. E Acã de repente pensou assim, não, foi só uma coincidência. A tribo de Judá, minha tribo, foi selecionada. Mas vamos adiante. E Judá foi escolhida, versículo 17. Os clãs de Judá vieram à frente, os clãs separados, as famílias, e ele escolheu os Zeraitas. Os Zeraitas está ligado ao clã a quem pertence a família de Acã. Então fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri, aí é a família de Acã, e Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Ei, chegou até ele. Eu fico imaginando que a tribo de Judá foi chamada, não, isso aí deve ser uma coincidência. Agora chamou o clã, opa, é o meu clã. Aí todos os clãs foram na frente e o meu clã foi escolhido. Agora chamou o patriarca da minha família, aí parece que vai fechando o cerco, sabe? Sabe aquela situação em que você sabe do seu problema, sabe da sua circunstância, está escondendo, o cerco está se fechando e a pessoa ainda fica ali resistindo, escondendo? Vamos adiante. Então, Josué chama Acã e diz, versículo 19, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me, o que você fez? Não me esconda nada. Olha que situação. E aí, versículo 20, Acã, ele responde. Ele mostra, eu acredito, ele se arrepende aqui, ele já não tem saída, ele vê que o cerco se fechou para ele, e ele coloca a verdade e diz, é verdade, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. E que o que fiz foi o seguinte, e aí ele dá o detalhe. Por isso que a gente entende aqui que é um arrependimento verdadeiro. Quando eu vi os despojos, foi o versículo que nós lemos, versículo 21. Eu vi, eu cobicei, eu separei, eu guardei, escondi. E aí ele vem e conta, e rasga o coração. Meus irmãos, é importante esse arrependimento. É importante o confessar. É importante você colocar para fora aquilo que de fato é um problema. E um problema, o pecado, que te separa de Deus. Mas lembre, todo o pecado tem consequência. Eu posso sim confessar meus erros, mas eu não ficarei livre das consequências dos erros. Eu posso sim receber o perdão de Deus e a misericórdia dele, mas irei passar por alguma situação de consequência. Acã, ele confessa, mas confessa depois de o dedo ser apontado para ele. E ao colocar para fora, e a gente vê aqui pelo texto como ele detalha, ele chega a dizer, versículo 22, no versículo ainda 21 ele diz, eu cobicei e eu escondi no chão. Aí versículo 22, Josué enviou homens e correram na tenda de Acã e lá estavam escondidas as coisas e a prata por baixo estava tudo escondido. Então realmente ele detalha, ele expõe para fora. Tem algumas pessoas que ao confessar o erro falam, mas, eu fiz, verdade, eu fiz. Você fez isso? Fiz, mas a carne é fraca, mas o fulano fez coisa pior do que eu, mas o senhor não sabe a vida que eu levo, a circunstância que me empurrou para isso, não tem mais.
Não tem essa questão. Ou você reconhece que de fato errou, e tem algumas pessoas que, quando vem com essa história, né, de confessar o erro, mas se justificando, é estranho isso, né? É importante a gente até ficar antenado com isso, porque parece que não é um verdadeiro arrependimento ou um verdadeiro confessar, né? É você justificar a sua atitude. Não é para se justificar, é para dizer, falhei, pequei, estou errado, minha situação é miserável, preciso de ajuda. E aí ele coloca, a gente acredita, o texto aqui mostra pelo menos a clareza aqui, que ele mostra como ele fez. E aí nós sabemos, irmãos, eles encontram, confirmam isso, e aí disse Josué, versículo 25, por que você nos causou esta desgraça? Então o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel a apedrejou. Agora imagina, chama Acã, a família, leva lá para aquele local onde eles foram apedrejados e onde ficou conhecido como Vale de Acor, quer dizer, o Vale da Desgraça. Acor quer dizer desgraça. E porque ele trouxe através dele, veio desgraça sobre o exército de Israel, onde 36, e a lei era muito clara, né? Ele era responsável, Acã se tornou responsável pela morte de 36 soldados. E pela vida, dando a vida dele, ele foi apedrejado e ele foi responsável pela morte, foi tirada a vida dele. E não só dele, mas de toda a família, e de todos os utensílios, e todos os seus bens, e tudo que eles tinham, foi lançado ali, foi apedrejado. E no lugar de onde foi aquele acontecimento, levou-se ali as pedras para se tornar um memorial. Agora, entenda, estamos tão perto, estamos na região de Gilgal, onde aquele povo, há pouco tempo atrás, estava celebrando a confiança, o concerto restabelecido com Deus, o pacto confirmado, onde aquele povo está ali celebrando a Páscoa, trazendo à memória a libertação do povo do Egito. E aí Deus pede a Josué que levante um memorial das 12 pedras que foram tiradas do leito do rio e levantasse ali como um memorial, como uma prova documental, para que se alguém perguntasse o que foi, e aqui vai dizer, não, aqui em Gilgal nós tivemos essa alegria, é nosso tempo de exaltação, o opróbrio acabou, porque agora o Senhor nos exaltou e nós passamos a pés enxutos no Rio Jordão, porque Deus parou o curso do rio e Deus nos deu uma grande vitória. Olha que bênção! Agora Deus pede para levantar um outro memorial, o memorial da desgraça. Porque alguém mais tarde, ao passar por ali com seus filhos e netos e perguntasse, o que é essas pedras? Ah, meu filho, vem cá, deixa eu te contar. Houve um homem, um soldado, chamado Acã, que ao pelejar desobedeceu a ordem do Senhor e trouxe desgraça ao povo e fomos derrotados. Mas Deus, por ser justo e por zelo ao seu amor e às suas ordens, Ele matou apedrejado toda a sua família, para que a gente tivesse aqui, e aqui ficou esse memorial, para que a gente lembrasse de que é o Senhor, reconhecer que é o Senhor na nossa vida e que a gente deva zelo às ordenâncias, aquilo que Ele exige de nós. Então nós temos aqui, no versículo 26, sobre Acã erguer um grande monte de pedras que existe até o dia de hoje. Então o Senhor afastou o fogo do fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome do Vale de Acor, nome que pertence até o dia de hoje. No capítulo 8, nós vamos ver um momento em que Deus, ao estabelecer, ao resolver ali o fogo da sua ira, foi aplacado, foi resolvido. No capítulo 8, ele vira para Josué e diz, ei, Josué, não tenha medo, vai, porque agora o povo está lá, a vitória é certa. E vocês não só vão vencer essa guerra, como vocês poderão usar os despojos dessa guerra, do que for da batalha. E aí diz o texto aqui no capítulo 8 que aproximadamente 12 mil pessoas foram vencidas, e aí Deus dá a estratégia, mais uma vez Deus dando a estratégia. Josué, ele pega, separa, e agora não foram 3 mil, né? Separa 30 mil homens de guerra, prepara para a guerra. Junto com eles, Josué vai, passa a noite, levanta, vai com eles contra a batalha contra Ai, e aí ele separa 5 mil homens, coloca na parte de trás da cidade,
escondido ali, esperando a ordem para atacar, e junta um grupo e sai e mostra para o rei de Ai que eles estavam como se fugindo, né? E aí, olha, o que o rei vai pensar? Nós vencemos a batalha, agora eles estão se preparando para a guerra? Ah, não, eles estão indo embora, porque eles estão com medo, porque a gente já venceu, sabe que se enfrentar vai sofrer de novo. Então vamos atrás desse povo. E o rei de Ai toma a decisão de ir atrás daquele povo, e ao sair da cidade, ao se afastar da cidade, o rei e o exército de Ai, os soldados de Ai afastam para ir atrás. Aí aqueles soldados que estavam na espreita, esperando eles saírem da cidade, os 5.000 soldados entram na cidade de Ai e destrói tudo. Quando o rei olha para trás e vê aquele alvoroço, o sinal de que está tendo guerra, a fumaça subindo, aí ele, pronto, perdemos a cidade, e volta. No que volta, o povo de Israel, o exército de Israel que estava com Josué, que olha para trás e vê o sinal de que a cidade já estava conquistada, vai atrás do exército. Então o rei e seu exército ficam no meio, vindo aqui o exército de Israel com Josué e aqui os 5.000 soldados que saem da cidade para combater. Imagina agora ele cercado, olha a estratégia que Deus deu, olha o quanto Josué, homem de guerra, e eles vencem, mata o rei, enforca, coloca lá pendurado na árvore até o final da tarde. No final do dia ele pega o corpo do rei, leva lá, e, enfim, faz todo esse trabalho para que as outras nações, a notícia percorra as demais nações, o quanto o braço de Deus poderoso, mais uma vez, deu vitória àquele povo. Mais importante do que as outras nações entender e ver e reconhecer que Deus é quem dá a vitória àquele povo, mais importante é o próprio povo de Deus reconhecer que sem Deus eles não são nada. É o próprio povo de Deus reconhecer que é a obediência, a fé e obediência é a chave para conquistar aquilo que Deus já deu em promessa. Agora, quando nós olhamos para esse contexto todo e trazemos para a nossa vida, o capítulo 7, ele é importantíssimo, porque ele vai nos trazer um alerta de que a gente deva, primeiro, evitar esses problemas que nós vimos. Acã, ao esconder, ele comete o 5º perigo que o comentarista traz na revista, que é o perigo de você achar que ninguém vê, que eu posso ocultar e ninguém vai ficar sabendo. E esse pecado, já pequei, eu sei, eu reconheço que eu pequei, mas como está escondido não tem consequência. Ei, todo pecado tem consequência. Deus sabe, Deus vê. Então é o 5º perigo. O 6º perigo é o de um líder que não coloca Deus diante disso. É claro que Josué não sabia do pecado que estava no meio do povo, mas ele avança sem dar ouvido ou sem consultar ao Senhor e culpar a Deus pelo que está acontecendo. Cuidado, Deus não tem culpa de nada. Ele só permite certas circunstâncias para que a circunstância mude você. É muito comum a gente querer que Deus mude tudo à nossa volta, mas Deus às vezes não vai permitir que as coisas à sua volta mudem, porque Ele quer permitir que estas coisas mudem você. Importante você entender que o trabalhar de Deus é diferente do nosso trabalhar. Muitas vezes, na nossa visão humana ou racional, queremos entender ou compreender ou achar razões, que justificam o que está acontecendo. Ei, não pense assim. Tente dobrar o joelho diante de Deus e tente buscar discernimento do Senhor e entender: Senhor, estou passando pelo que estou passando. Mostra-me. De repente, é algo que Deus está permitindo na sua vida. De repente, é alguém no meio do contexto em que você vive que está falho. E Deus às vezes está trabalhando com aquela pessoa, mas você faz parte do contexto. Você às vezes é um elemento na equação matemática de Deus para um fim maior na vida de alguém, você faz parte disso. Então entenda, o agir de Deus excede o nosso entendimento, mas o importante é que estando com Ele, não importa o que passemos, Deus é maior e Deus tem o melhor para nós. Nós encerramos aqui, dentro desse contexto, a grande vitória que Deus deu ao destruir o povo de Ai, e a gente vai ver aqui, no final, a renovação da aliança no Monte Ebal, no final do capítulo 8, quando eles erguem ali um altar ao Senhor, conforme Moisés já tinha orientado, e ali Josué ele traz uma cópia da lei,
dada por Moisés, e ele escreve ali um altar nas pedras, um altar de pedras não lavradas, nas quais ele usou ferramentas, não usou ferramenta de ferro, colocou ali escrito o livro da lei de Moisés, ele ofereceu um holocausto, ele ofereceu sacrifício de comunhão. Versículo 32, na presença Josué copiou nas pedras. Então a gente vai ver aqui no final, lá no Monte Ebal, quando eles se reúnem, eles ali levantam aquele altar, mostrando a grande vitória que Deus tinha dado e que serve de grande ânimo, de grande vigor para aquela nação, para aquele povo. Então nós temos, dentro desse conteúdo, né, entendemos aqui, na batalha contra Ai, o pecado de Acã, o perigo de nós nos deixarmos levar pelo nosso olhar, pela cobiça, pelas paixões da carne, por aquilo que atrai os nossos olhos. E mais ainda, o perigo de esconder, nós, não das pessoas, mas de Deus, o seu pecado. E aí, por conta disso, as consequências dessa situação, desse pecado. Vimos aqui o quanto um líder, ele precisa estar atento a isso, mas ele recorre a Deus, ele ouve a Deus e ele toma atitude. Nós vimos aqui, Deus entrega a cidade, o culto de restauração, nós já falamos, né, no Monte Ebal, e o quanto Deus foi maravilhoso. Para encerrar, eu gostaria de lembrar, você líder, professor, líder de departamento, pastor de igreja, quantas vezes o Senhor mostra algo para nós? Mostra Acã, alguns Acãs na nossa frente, na nossa vida. Deus fala com o líder. Deus, você busca, você não sabe a circunstância, você não sabe o que está causando essa situação, essa circunstância. Você ora a Deus, Deus responde a sua oração, Deus, em sua misericórdia, Ele te capacita e te mostra o que está acontecendo e te dá, às vezes, até ali, olha, no meio do povo tem algo de errado. Estamos vivendo dias, a gente sabe disso, são dias difíceis, em que é muito difícil apontar o dedo ou trabalhar algo nesse sentido com alguém. Muitos líderes se preocupam com questões jurídicas, muitos líderes se preocupam com o nome da denominação. Ei, deixa eu te falar, sem trazer nenhuma polêmica à aula, sem querer que você, querido professor, use isso para polemizar a sua aula, de maneira nenhuma. É apenas algo que o Senhor colocou em meu coração agora, em falar. Precisamos, nos dias atuais, de homens e líderes como Josué, que ao ouvir a voz do Senhor, não colocou ali e fala, meu Deus, e agora? Quem no meio do povo? Que vergonha vai ser? Será que é alguém de status, de poder? Será que é alguém influente? Como tratar essa situação? Será que... E quando descobre que é Acã? Oh, meu Deus, não tem jeito de resolver isso? Não tem outra forma? Acã, logo Acã. Ei, quantos Acãs estão no nosso meio? E se Deus te mostrar, e se Deus te levantar como líder, faça a tua parte. Cumpra o exercício da sua liderança. Não deixe que o coletivo sofra pela individualidade, pelo erro individual de um. Aquele povo todo estava sofrendo porque a aliança o pacto era com o povo. E por causa de um, muitos estavam sofrendo. Então não deixe que a tua congregação, a tua igreja, o teu rebanho sofra por causa de um. Se Deus está te mostrando, resolva, levante, tome atitude. É hora do Senhor dizer assim, ei Josué, moço, levanta, vamos resolver o problema. Vá, consagre, santifique, chame, que nós vamos mostrar e você vai tomar atitude. E a atitude foi muito difícil, o apedrejamento de toda uma família. Difícil, né? Nós não estamos, claro, naquela lei, estamos na graça. E graça é um favor imerecido, o favor de Deus. Mas quando Deus é contra nós, o favor dele não está a nós. Nós, às vezes, não entendemos ou confundimos essa graça maravilhosa do Senhor. Muitos aí pregam, inclusive, a hipergraça. E essa hipergraça parece que está acima de tudo e que a gente pode viver de qualquer maneira, de modo algum. Deus é o mesmo em santidade e justiça. Ele é o mesmo. Entenda, ele vai requerer de você, líder, um problema que às vezes está atrapalhando o coletivo, o rebanho, a igreja, a irmandade, sofre
porque às vezes tem algo oculto, escondido no meio. E Deus mostra porque Ele levanta você, que está diante desse povo nessa responsabilidade. E Deus há de tratar. Deus abençoe, tenha misericórdia de nós, da minha vida, da sua vida, da nossa liderança. Oremos pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pela nossa diretoria. Oremos por todos que têm esse cargo, porque é tão difícil, né, irmãos? Ter uma responsabilidade sobre outras vidas, mas é tão maravilhoso, porque diz a palavra de Deus que o nosso trabalho não é em vão, porque o Senhor há de recompensar a mim, a sua vida, e você vai ver o quanto é maravilhoso servir ao Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde e que essa palavra toque no seu coração, você professor, professora e você líder, e compartilhe, guarde isso em seu coração e leve adiante essa mensagem. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Leve essa mensagem para todos os alunos e não alunos da nossa Escola Bíblica Dominical aqui na nossa Assembleia de Deus em Uberlândia. Deus abençoe a todos, eu agradeço e gostaria de encerrar com uma oração, pedindo ao Pai que venha ser conosco e abençoar a nossa vida e que domingo próximo, nessa lição que nós estaremos estudando, a batalha contra a AI, a gente possa aprender muito desse líder no capítulo 7 de Josué 7 e 8, o quanto Deus foi justo, santo e poderoso nessa jornada de fé do povo de Israel. Oremos. Pai querido, Deus de toda glória, eu te louvo mais uma vez pelo privilégio, Senhor, de compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, guardar e nos ajudar a enraizar em nosso coração aquilo que nós ouvimos da Tua palavra e aprendemos nesse instante. Venha abençoar cada líder, cada professor, cada irmão que ouviu essa mensagem através deste canal e que possa guardar em seu coração e partilhar, compartilhando com outras pessoas, e que o Teu reino venha crescer em nós e através de nós, e que a Tua palavra seja fruto, dê fruto na vida dos irmãos. Assim te louvamos, que o Teu nome seja glorificado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.